Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos a este canal. Eu sou o Pedro Leite, em nome da USE Distrital de Santo Amaro. Agradeço pela participação de todos, dos compartilhamentos, né? Essa forma virtual de nós nos encontrarmos, o meio que está sendo muito utilizado por tantas casas, por tantas pessoas, né? Instituições, grupos artísticos, enfim. O meio virtual hoje é o meio que nós nos encontramos, né? Então, quando esse projeto do Minuto do Evangelho surgiu, justamente no início do isolamento social, né? As nossas casas, com as atividades virtuais, a USE também procurou trazer para nós essa sequência de estudos, né, de exposições do Evangelho segundo o Espiritismo, por meio desses minutos, né, dessas pitadas e essas reflexões que nós trazemos aí ao longo desse período. Cabe aqui esclarecer que, quando o projeto surgiu, a exposição seria feita por os membros da própria USE daqui distrital de Santo Amaro, né? E, ao longo do tempo, nós fomos ampliando as possibilidades e fazendo convites a amigos, né? Queridos das casas aqui da região de Santo Amaro. E que maravilha que todos estão contribuindo. Então, uma coisa que começou tão pequena diante de nós aqui mesmo da Distrital, só dos membros, agora estendendo para as casas, né? E as casas mandando seus representantes e suas reflexões, né? Então, nossa, em nome da Distrital, a gente agradece demais a participação de todos, né? Nós tivemos aqui, inclusive, não é da casa, não é de uma casa aqui da região, porém, justamente a dona Júlia, né, que preside a regional de São Paulo, olha que bacana, pôde trazer um pouco dessas reflexões aí para nós. E não percam, queridos irmãos e irmãs, tantos outros que estarão aqui conosco fazendo as reflexões do Minuto do Evangelho, né? Aqui das casas próximas aqui de Santo Amaro, que estão por vir. Então, não percam. Como a gente sempre fala, né, e pede, né, o jargão agora virtual, vai lá, se inscreve, compartilha, aproveita para fazer as reflexões, aproveita para os estudos. Vamos aproveitar esse minuto do Evangelho, né? Até de um estudo sistemático, porque nós estamos vindo desde o começo dos primeiros capítulos, né? E caminhando junto para que o trabalho seja bacana, né? Então, venham, vamos partilhar, vamos seguir a nossa jornada juntos, né? Para procurarmos pelo menos um pouco mais da felicidade, podermos ser um pouquinho mais felizes, né? Mesmo nesses períodos de dificuldade, que é aí que efetivamente nós crescemos, né? Então, para a gente aproveitar essa sequência, hoje nós vamos iniciar o capítulo 8. E nós vamos ver dentro do capítulo 8, que é Puros de Coração, os itens 1 até o 10, que vai trazer para nós sobre o deixai vir a mim os pequeninos, pecado por pensamento e adultério, e a verdadeira pureza e mãos não lavadas, né? O trecho aí do Evangelho escolhido nesse encontro. Então, queridos irmãos, quando a gente fala do deixar vir a mim os pequeninos, queria trazer só a parte do Evangelho que mostra para nós quando a observação que o Cristo faz aos discípulos. Olha lá, esse trecho está em Marcos, capítulo 10, e os versículos 13 ao 16, que é: Então lhe apresentaram os meninos para que os tocasse. Mas os discípulos ameaçavam os que lhe apresentavam. O que, vendo Jesus, levou muito a mal e disse-lhe: Deixai vir a mim os pequeninos e não os embaraceis, porque o reino de Deus é daqueles que lhe assemelham.
Então, e em verdade vos digo que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E abraçando-os e pondo as mãos sobre eles, os abençoava. Esse é o trecho do Evangelho, só para a gente poder situar o que o Cristo aí demonstrava para nós, né? Então, e aí vem a explicação do Kardec, né? Trazendo para nós que o que é efetivamente o puro de coração, né? Todos aqueles que, de uma certa forma, já encontram dentro de si, né, no seu estágio evolutivo, as condições boas, as condições para o bem, aqueles que já estão numa condição de efetivamente buscar o melhor. Então, feliz será daquele que vai entrar para uma felicidade, ou entrará para o reino dos céus, aquele que já está com condições do seu coração. Mas só do seu coração, dos seus pensamentos, da libertação das amarras do homem velho, né? E aí o Cristo começa a tecer para nós alguns exemplos. E quando o Cristo está junto dos discípulos e vendo aquela situação, né? Porque se nós percebermos, dentro da situação que o Cristo ali se encontrava, e a gente sabe que o Cristo sempre utilizou todos os mecanismos para exemplificar, não é? Então, esse era um cenário. Eu fico aqui imaginando como seriam as crianças tentando aproximar do Cristo, e as crianças são meio arteiras, né? Quem, né? Às vezes acabam fazendo algumas bagunças, às vezes quebram protocolos, né? E o Cristo observando aquilo, espera aí, né? As crianças, como é que uma criança pode e deve ser um exemplo de puro de coração? Antes das palavras, queria fazer um exercício aqui virtual. Certa vez eu tive a oportunidade de estar numa plateia onde o expositor deu um exemplo do puros de coração com relação à criança, exatamente nesse cenário, né? Do deixai vir a mim os pequeninos, né? Porque quando o Cristo demonstra que aqueles puros de coração das crianças, com a sua ingenuidade, com a sua candura, as crianças se acertam nas suas dificuldades, né? Então, ele deu para nós um papel branco, tá? E aí, o que ele quis demonstrar para nós? Que uma criança, na verdade, quando vem para a nossa família, né? É justamente nós vamos escrever a vida daquela criança, pelo menos os passos iniciais. É lógico que quando ela alcançar a adolescência, ser um indivíduo adulto, até o final da sua existência material, ela vai construindo aqui a sua história, certo? E o mais legal, se a gente puder perceber como é efetivamente uma criança, na sua arte, né? Em alguma bagunça, em alguma situação, e mesmo assim nós gostamos da criança. Por quê? A ingenuidade, a candura, a delicadeza, o afeto, mesmo que ela faz barulho. Olha que bacana, não é? Ela busca o seu melhor. Mas ao passo que ao tempo vai passando, e isso todos somos nós vamos nos decepcionando com alguma coisa, né? Então nós vamos provocando algumas arranhuras em nós mesmos. Não fazemos barulho. Quanto mais o tempo vai passando, mais as dificuldades que surgiram em nós, como é que somos? Como é que deixamos de ser? Né? E aí, esse expositor mostra para nós a nossa evolução. Puros de coração. Deixai vir a mim as criancinhas.
Percebemos que todas essas arranhuras, todas essas dobras nos faz distanciar da candura, da alegria, do amor, da ingenuidade, do afeto, porque muitas das vezes nós estamos ocupados com as nossas dificuldades e perdemos essas oportunidades. Dá para perceber? Como somos? E aí vem a própria lição do Evangelho, que vai mostrando para nós, será que ao trazermos uma criança, ao nascermos, uma mãe, quando concebe, se ela tivesse naquele filho com essas arranhuras, será que existiria aquele amor materno? Será que nós, quando nós nos deparamos com outras pessoas, com outros indivíduos, com todos os ranços, com todas as dificuldades, alguns somos simpáticos, outros nem tanto, como é que funciona a nossa relação? Olha aqui, as nossas marcas nos denunciam. Por isso, ao longo do tempo, nós vamos perdendo aquela inocência, perdendo as sutilezas, nos desligando praticamente das coisas de Deus, nos concentrando nas coisas materiais e perdendo excelentes oportunidades. Que é o item a seguir. Pecado por pensamento e adultério. O que se a gente for pensar no encadeamento desse capítulo, que a gente vai fazer lá o fechamento, mas o que nós fazemos ao longo do tempo se não violar preceitos, desobedecer regras, desobedecer preceitos, condutas? Por isso nós vamos, ao longo do tempo, criando algumas próprias angústias, alguns desafios. E os nossos pensamentos nos faz, é a nossa comunicação, inclusive com o plano espiritual. Os nossos pensamentos, o que efetivamente desejamos para o nosso futuro, o que efetivamente fazemos no nosso dia a dia, não é? E aí, o Cristo demonstra para nós, olha, geração de pensamentos ruins, geração adúltera, pecadora. O que na verdade é o pecado? Violação de um preceito religioso. E o adultério, uma infidelidade. Se nós levarmos para o modo amplo, o pecado é uma desobediência a uma regra e o adulterar é falsificar, contornar. Percebemos que a gente, em muitas oportunidades, falsificamos ideias, falsificamos projetos. Não é nem projetos materiais, são aqueles projetos nossos pessoais, a nossa moral. Essa, muitas vezes, nós deixamos de lado. Nós somos infiéis com os nossos propósitos. Violamos muitas vezes das regras. Muitas vezes essa violação é feita porque nós gostamos, porque ainda o prazer, o compraz aquilo, eu desejava, não foi vontade da carne, foi meu desejo, foi a vontade de fazer algo. E aí o que o Kardec demonstra para nós na questão do quadro de evolução, né? Porque muitas das vezes, mas espera aí, eu violo por pensamento? É claro que sim, eu violo tanto de forma material como eu violo pelo pensamento. Tá bom. E o que eu posso fazer para não violar? É aí que vem a pureza do coração. E é aí que vem tudo isso que nós estamos vendo do Evangelho, de buscar em nós a nossa transformação, para ligarmos sempre a Deus, de forma que nós possamos crescer e evoluir. Lembrando que somos um ser que estamos crescendo, não é? Percebemos? Pois é. Mas espera aí, quais são... E essas formas de pecado e o pensamento? Pois é, como é que a gente pode observar a evolução? Se eu
penso, tenho lá alguma forma que me deixa embaraçado ou que me deixa, eu sinto prazer, que me compraz. Eu penso, se eu tivesse a oportunidade, eu executaria. Percebemos que nível é esse. Eu ainda preciso me aperfeiçoar, eu ainda preciso evoluir. Num outro modo, inclusive está no Evangelho. Olha, eu tive o pensamento, tive aquela sensação, mas procurei afastar o pensamento. Como? Por outros de melhor qualidade, procurei ter outras atitudes e procuro afastar. E o terceiro que é? Nem penso. Nem penso na violação. Nem passou pela minha cabeça violar ou pecar. Podemos perceber o grau evolutivo aí, né? Nas duas primeiras, nós ainda temos muita coisa a trabalhar. A terceira, nós já podemos observar a condição moral do indivíduo, já uma condição elevada, né? E isso nos transforma ao longo do tempo e do espaço. E nós estamos inseridos exatamente nesse cenário das infidelidades, das violações. Então, que nós procuremos deixar que nem os pecados e as violações, as desobediências, passem pelo nosso pensamento, para que nós possamos efetivamente ser um indivíduo melhor. E nesse capítulo, quando nós estamos caminhando, o próximo item é a verdadeira pureza e mãos não lavadas. O Cristo utilizou como a gente havia falado inicialmente, utilizava todos os recursos possíveis e imagináveis para demonstração, não é? Para ensino, por isso o mestre. E quando ele vai falar da pureza e das mãos, né? E olha que nós estamos vivenciando exatamente um período de sanitário, né? Devemos efetivamente lavar mãos, né? Higienizá-las, álcool em gel, enfim, para deixar as nossas mãos, porque hoje é um foco, é uma possibilidade de contaminação e tudo mais. Olha os tempos atuais. Vamos regredir isso com Cristo, observando? Não era a questão, quando Cristo traz, fazendo a leitura muito rápida do trecho do Evangelho que vai trazer para nós a questão que ele tentou e demonstrou para nós. E quando Jesus estava falando, pediu-lhe um fariseu que fosse jantar com ele. E havendo entrado, sentou-se à mesa. E o fariseu começou a discorrer lá consigo mesmo sobre o motivo porque não se tinha lavado antes de comer. E o Senhor lhe disse: agora vós outros, os fariseus, limpais o que está por fora do corpo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e de maldade. Pois é. Esse trecho está em Mateus, esse trecho está em Lucas, capítulo 11, versículo 37 a 40. Pois bem, nós estamos aqui agora da forma virtual, né? Camisa, muitos aí passam maquiagem, não é o nosso caso aqui, não é? Mas colocam a melhor melhor da iluminação, o melhor do áudio, o melhor dos recursos, e vamos falar, precisamos ser evoluídos, precisamos crescer, fazemos isso, fazemos aquilo, e assim vamos demonstrando como ser, como não ser, toda uma retórica. Vamos voltar ao que o Cristo quis dizer para nós, não é? Será que é o culto exterior? O Cristo não falou da questão da higiene. E até fazendo uma ponte com hoje, né? Não é a questão do lavar as mãos. É claro que é necessário. E ainda mais, se nós
nos remetermos ao período do Cristo, imaginemos que todo o cenário que nós tínhamos ali na Palestina, poeira, os trajetos, realmente nós precisávamos de um recurso sanitário, mas que água que tinha naquele lugar? Né? Então a importância mesmo de termos mãos e pés limpos para adentrarmos aos locais, às casas, enfim. Mas a questão não é a questão sanitária, é a questão do observar. O Cristo foi observado num ato exterior de um fariseu, de alguém que efetivamente conhecia os meandros ali do povo hebreu, né, dos judeus, né, conhecedores da religião, então todos aqueles acima de qualquer suspeita. E o Cristo utilizou o recurso do exterior para o interior. Como assim? Você está cuidando da minha mão que por hora eu não lavei para assentar à mesa e para poder ter a refeição? Mas o que é uma mão? O que é um vestuário? O que é um recurso tecnológico? O que é a exposição exterior, sendo que diante do que você tem no seu interior é absolutamente ruim. O que você coloca para fora está dentro dos seus sentimentos, que é o que você efetivamente é. Podemos voltar, inclusive, para lá. O que efetivamente somos? O que nós desejamos? Todas as nossas amarguras ao longo do tempo, as nossas dificuldades, e nós externamos. Então, o Cristo conseguiu colocar para nós, numa demonstração muito simples, muito sutil de, olha, sabe o que é mais importante? Aquilo que tem no seu coração e aquilo que você coloca para fora. Não é o que vai para dentro, não é? Não é o recurso de mão. Não é o que entra, mas o que sai. O desencadeamento desse capítulo para mostrar a pureza de coração. Porque olha só, não importa o exterior, importa o que efetivamente somos. Nesse período que nós estamos vivenciando, nesse exato momento dos isolamentos, de tudo que está acontecendo, qual é a nossa transformação? Eu preciso da religião? Eu preciso de algum recurso para ser um indivíduo melhor? No próprio Evangelho, na própria descrição que o Kardec vai trazendo para nós, nos cenários em que o Cristo se encontrava, justamente falando, olha, eu preciso me religar a Deus para que as coisas sejam melhores. Mas, certa vez, conversando com um parceiro, inclusive, né, ele não era ligado a nenhuma casa espírita, religiosa, nem nada, né? E numa das conversas, não sei por que cargas d'água, surgiu a expressão seguinte, escuta aqui, e é uma pessoa muito boa, sempre solidária, sempre buscando ajudar ao próximo, mas não era ligado a nenhuma casa. E não sei por que cargas d'água, surgiu o comentário da religião. O que é religião? É o religar a Deus. Ele utilizou a expressão, mas espera aí, eu nunca estive desligado de Deus? Por que eu tenho que me religar? E aí ficou aquele silêncio ali entre os participantes e tudo mais. E aí nós podemos fazer uma reflexão justamente da questão do puro de coração. Embora eu não tenha uma casa, um setor religioso, mas o que eu faço para o próximo? Será que o meu culto interior faz algo muito maior do que o meu culto exterior? De repente, aquele indivíduo, aquele amigo, não está efetivamente cantando dentro de um culto, não está fazendo as orações fervorosas dentro de qualquer culto, quando a gente fala culto, dentro de qualquer lugar, qualquer religião, qualquer casa religiosa, espiritual, espiritualista, enfim, não importa o lugar, mas importa o que aquele indivíduo faz de coração.
E ele demonstrava que não era o culto exterior, mas o que ele se sentia bem em fazer e o que ele tinha de Deus dentro de si. Um exemplo talvez prático e muito próximo a nós do que o Cristo quis demonstrar lá com os fariseus naquele tempo. Então, queridos irmãos, se a gente pegar o encadeamento do que o capítulo vai trazer para nós, dos puros de coração, de demonstrar que, como é que efetivamente somos, não é? Será que somos aquela criança? Será que efetivamente buscamos ser um indivíduo melhor, com a nossa ingenuidade, com a nossa candura, com a nossa simplicidade, com a forma de ser alegres, sorridentes, buscando o nosso melhor, buscando o melhor do outro, não se comprazendo com as dificuldades, com os ranços da vida? Se efetivamente os nossos pensamentos é aquilo que nos liga, é aquilo que nos dá a condição de sermos os indivíduos melhores, aquilo que nos dá a condição de vivermos em sociedade, de buscarmos o nosso melhor, mesmo que os nossos pensamentos ainda tenham dificuldades, ainda se esbarram no prazer material, no prazer físico, nas infidelidades, nas falsificações, e aí nós vamos sendo esse, deixando de ser esse. E qual é a verdadeira pureza do coração, senão aquela que a gente externa? Não as palavras que estamos falando aqui, pois todos nós temos as nossas falhas, mas se nós pudermos utilizar os melhores recursos que temos, não do exterior, mas do interior, certamente seremos indivíduos mais felizes e assim podemos entender o que o Cristo quis dizer para nós. Que será feliz, receberá as felicidades de outras existências aqueles que efetivamente forem puros de coração, de pensamento, de amor. Queridos irmãos e irmãs, que esse minuto do Evangelho sirvam para as nossas reflexões. Sabemos das dificuldades, mas cabe a nós. Nós temos condições de sermos indivíduos melhores. Assim, já caminhando para o nosso encerramento do nosso encontro, façam suas orações, busquem ser os indivíduos, façam as boas vibrações, né? Vibrar aí pelo planeta Terra, por todos os dirigentes, o pessoal das equipes médicas, né? Do espaço e terrena, que nesse período, né? Precisam de tanto apoio, e nós mesmos possamos apoiar os nossos irmãos aí de jornada, né? Então, agradecemos demais por essa oportunidade, e aí a gente repete, né? Compartilhem, divulguem, aproveite esses instantes para as nossas reflexões, né? E em nome da USE Distrital de Santo Amaro, repetimos o convite e lembramos que os nossos irmãos das nossas casas aqui próximas virão com vídeos e minutos dessa reflexão. Então, muito obrigado em nome da nossa distrital, e até um breve momento, até um próximo encontro.